Muito bem, pessoal do Design Instrucional Talks, você que está aí em todas as plataformas de podcast. Se você está acompanhando a gente no Instagram, você viu que a gente ganhou um e-mail lá, recebemos um e-mail da Anchor FM falando que a gente está subindo no ranking ali na categoria Carreiras. Então a gente pede para você sempre dê uma revisão. Vou falar 5 estrelas porque eu estou enviesado, mas pode ser 4 estrelas, pode ser 3 estrelas, quantas estrelas você quiser achar que a gente merece. Ajude-nos a compartilhar esse conhecimento, né, de pessoas incríveis como a Júlia, que está aqui. Júlia tem uma carreira sensacional. Se você olhar no LinkedIn dela depois, que vai estar lá na descrição desse vídeo ou na descrição desse episódio, você vai ver que ela é uma pessoa multidisciplinar, mora num lugar agora que eu adoro, que eu adoraria morar lá agora, tem uma experiência muito bacana para compartilhar, não só de gestão de produtos, como criar produtos educacionais, mas também como gerenciar times criativos, mas ela já botou muito a mão na massa, então ela sabe como é, ela não está gerindo só porque ela tem um MBA, ela não está gerindo só porque... Não que o MBA não seja um fator classificatório, mas ela botou a mão na massa e subiu, né, em diferentes empresas de diferentes estruturas, e eu acho, eu tenho certeza que isso vai agregar muito para o seu conhecimento, para você que está aqui assistindo. Então, assim, estou te convencendo a ficar, mas quem vai se apresentar é a própria Júlia. Tá, então, Júlia, só para você ter uma noção, antes de agradecer o seu aceite de ter vindo aqui e tudo mais, muitas das pessoas, centenas das pessoas que não só fazem o curso de design instrucional, mas também as pessoas que têm nos acompanhado, têm dificuldade de visualizar, de imaginar como é o dia a dia dentro das empresas. Então, assim, tem o curso de design instrucional da EBAC, tem muita mentoria, muita coisa que a gente faz, muitos episódios aqui, mas o pessoal enxerga isso como uma cápsula de conceitos abstratos, e eles não conseguem entrar dentro dessa cápsula. Eu acho que você vai ser uma das convidadas que vai nos ajudar mais a entrar nessa cápsula do mundo real, porque você tem uma experiência incrível. Chega de apresentação. Júlia, muito obrigado por aceitar esse convite. Fica à vontade para se apresentar para o pessoal, né? Traga todas as experiências, não tem limite de tempo, fique à vontade e eu vou fazendo perguntas subsequentes. Maravilha, Alan. Muito obrigada pelo convite, né? Eu fiquei bem lisonjeada aí pelas suas palavras, né? Eu gosto muito de transmitir conhecimento, né? Eu acho que a gente cresce muito quando a gente troca, né? Então, é uma baita oportunidade estar participando aqui do podcast com vocês. Basicamente, me apresentando rapidamente, eu sou a Júlia, eu originalmente sou professora de Química, a tão temida Química, né? Já lecionei em escola, em estágios, enfim, né? E nesse meio do caminho, eu comecei a me apaixonar pela área do design instrucional, né? Então, eu, na verdade, tive esse primeiro contato dentro da própria graduação, né? Então, tive a oportunidade, uma professora que eu nunca me esqueço, eu não esqueço o nome de professores, né? Eu sempre falo isso. Uma professora chamada Nayane me deu a oportunidade de entrar no núcleo de educação à distância da universidade, né? Para gerenciar alguns processos junto aos professores da universidade. E eu comecei a ter esse contato com o design instrucional, porque na época, né, e na instituição não se falava no tema, né, na temática de DI. Então eu comecei a me aprofundar, porque eu tinha uma conexão muito grande com a equipe da reitoria da universidade, que tinha um designer instrucional, né? Então comecei a trocar muito com essa pessoa e me interessar pela área. Eu falei, poxa, vou me formar como professora, adoro lecionar, mas é uma outra vertente que eu posso me jogar, né? Eu posso descobrir. Né? E nisso eu comecei a procurar muita coisa, ler muita coisa. Na época a gente tinha poucas opções assim para pós-graduação, para cursos, era mais cursos livres, né? Coisas nesse sentido. Agora a gente tem uma gama bem bacana de pós-graduações, assim, para aprofundar mesmo em diversas temáticas, não só em DI, mas em DI focado em corporativo, DI mais aberto, né? Ou focado em gamificação. Então hoje a gente tem mais possibilidades, né, de aprofundamento. Então, eu fui buscar essa questão, né? E me envolver em projetos e participar de mentorias, de grupos, de comunidades e tentando adquirir esse background a partir das trocas, né? Por isso que eu gosto muito de estar nesse espaço, né? Nesse momento de trocar, porque eu entendo muito o que você diz, né? Que as pessoas, na verdade, veem o teórico e é difícil entender isso na prática.
né? Isso em qualquer área, mas acho que no DI é um pouco mais difícil, porque se você não se envolve em projetos, se você não, né, não pega um freelancer ou não ingressa numa empresa, é um pouco difícil de entender como é que é a rotina, quais são as exigências, né? É muito legal ver todas as metodologias, ver como faz um storyboard, como você vai estruturar, mas e aí? Como é que é na empresa? O que a gente aprende na pós-graduação, nos cursos de especialização, nos cursos livres, será que nas empresas, de fato, é exatamente isso que é aplicado? Né? Então, isso é uma gama bem bacana de conversa. Né? E nesse Com meu certeza. caminho aí de DI, eu ingressei em alguns projetos, participei de algumas empresas, né? Comecei muito na área corporativa, né? Então participando de estruturação de treinamentos, de cursos para algumas empresas, né? Então trabalhei na área de operação propriamente dita, né? De acompanhamento do aluno por conta da minha formação, e aí fui entrando cada vez mais para a área de DI. Já atuei também na área da educação formal mesmo, então sendo DI da área de educação formal, então com alguns projetos de algumas universidades aí no Brasil, né? Então tive essa oportunidade também de ver, e a minha última faceta é a área da gestão também, então gerenciar essas equipes de DIs, né? Então apoiar, né? Que muitas vezes a gente pega uma pessoa que ela está ali no nível mais inicial ou um nível pleno, então ajudar a desenvolver, abrir um pouco a mente dentro daquele projeto ou até dentro da área mesmo, né? Então tive essas oportunidades aí ao longo da minha carreira. Muito legal. Júlia, eu queria que você... Júlia, né? Você Olha, pronunciou minha mãe Júlia. sempre me diz que é Júlia, mas assim, eu não ligo. Então, fique à Beleza, vontade. vai Júlia. Se a mãe falou, tá falado. Eu tenho um negócio com Alan e Alan. Nem eu sei mais. Mas beleza. Júlia, eu queria que você navegasse um pouco navegasse um pouco nos tipos de empresas que você trabalhou. Hoje a gente fala muito de EdTech, a gente fala muito de startup, fala de educação corporativa, educação do consumidor, né, instituições de ensino superior ou ensino médio, mas também sempre regulamentadas, né? Comenta um pouco sobre os tipos e como elas funcionam ali em termos de esteira de produção, em termos de hierarquia, aprovação e tudo mais. O que você puder compartilhar com o pessoal, que eu acho que eles vão gostar muito, por favor. Maravilha. Então, as empresas que eu passei, eu já tive essas duas versões, né? Em edtechs, em empresas mais tradicionais, digamos assim, né? E em startup, onde tudo é muito rápido, né? Tudo é muito surreal, assim. Então, quem tiver a oportunidade de trabalhar numa startup, eu sempre digo, é muito bom, porque você cresce num período de tempo muito curto. Sim. Né? Então, eu brinco, né, que eu dei um salto na minha carreira quando eu entrei numa startup de ensino, né? Então, eu não entrei numa posição de design instrucional, né? Não entrei numa área de design instrucional, nem como DI, eu entrei como Learning Experience também, né? Tecnicamente, como treinando professores, né? Era meu foco maior, né? De gerenciar a área ali de professores. Então, quando eu entrei nessa startup, eu pude aplicar muito dos conceitos de DI na minha prática de gestão. Né? Então, a gente tem vários tipos de empresas, né, como você mesmo citou, né? As edtechs que hoje em dia, né, boom no mercado, né? A gente tem algumas que são, né, bem renomeadas, a Ferolab, o All EdTech, né, algumas nesse segmento. Né? E eu trabalhei no Dot Digital Group, que também é uma edtech aqui de Florianópolis, né, que trabalha exclusivamente com cursos da área corporativa, né? Então, faz um convênio, um contrato com uma empresa, uma instituição, né, seja pública ou privada, e desenvolve treinamentos, cursos para esses colaboradores, né, para essas pessoas, ou para algum cliente, algo do tipo. Né? Então, nessa experiência que eu tive, eu digo que essa foi a minha casa, assim. Foi nesse momento que virou a minha chave de, ok, vou para a área de DI de fato. Né? Eu posso aprender muito com isso e juntar o que eu já sabia da área de licenciatura mesmo. Né? Então, isso foi uma coisa que me ajudou muito a ingressar na área de DI. Né? Os conhecimentos que eu tive em licenciatura, em química, né, me ajudaram muito, assim. Vejo várias pessoas que são da área de pedagogia, que são da área de licenciatura em matemática, física, enfim, da área de educação mesmo, e eu sempre incentivo a procurar essa outra vertente.
porque eu tive a virada de chave de falar assim, poxa, eu quero contribuir ainda mais. Ok, lecionando, eu estou mudando o futuro de pessoas, eu estou trazendo o meu conhecimento para outras pessoas, só que eu quero mais, né? Eu quero trabalhar, digamos assim, no backstage, né? Então, o DI, ele trabalha muito no backstage. O nome dele não está ali em evidência, não é ele que produz o conteúdo bruto, né? O conteúdo é de um professor, é de um conteudista, uma referência na área, né? O DI, eu digo que ele dá um trato totalmente diferente para aquilo que o professor apresenta, né? Então, ele está meio que trabalhando ali por baixo dos panos, né? Então, trabalhar em EdTech é muito isso. O fluxo, dependendo da empresa, é um pouco estruturado, sim, né? Então, a gente tem essa empresa que eu trabalhei, o DOT, ele tinha toda uma gestão de projetos, né? Uma gestão ágil de projetos, né? Isso é uma skill que eu acho fundamental para um DI. Não é algo que a gente aprende em pós-graduação, não é algo que a gente vê, né? Assim, você pode ler livros, você pode fazer um monte de coisa, mas quando você está inserido num contexto ágil, você percebe a diferença, né? Então, quando eu trabalhei... É o contexto daquela empresa, né? Empresa. É o ágil daquela empresa. Exato, exatamente. Eu sempre digo isso. Até na área de TI mesmo, assim, a gente aprende muito, eu vejo muito, participo de uma comunidade com, acho que até muitos que vão ouvir esse podcast conhecem, com a Sony Vargas, que é uma pessoa que está aí muito ativa nas redes sociais falando sobre TI, né? Então, até recomendo Instagram, LinkedIn, pós-graduação dela também, então aproveitar e fazer um merchan para ela também. Opa, vamos fazer o jabá já, mas já fala agora, como é que tá o handle falando lá, como é que é o Insta? E é muito legal, o Insta dela é Sony Vargas, se eu não me engano. Depois eu te passo certinho para te poder colocar aqui também, porque é um conteúdo bem legal, né, para quem está começando principalmente. Né? Então, quando eu comecei a entrar nessa área, principalmente no DOT, eu comecei a ter uma visão assim de realmente de esteira de produção. Né? Então, em que momento eu, enquanto DI, vou entrar e vou atuar? Né? Então, vai fazer a convenção, tem o contrato, e eu acho isso é um diferencial quando eu trabalhei no DOT, e foi uma coisa que eu aprendi e eu nunca mais esqueci. A gente tinha a oportunidade de criar as propostas metodológicas. Você, enquanto DI, não viu uma proposta pronta de um cliente Sim. ou de alguém. Então, o DI ele tinha essa capacidade criativa muito legal. Então, ele pensava de ponta a ponta, que na verdade é o processo ideal, né? Que normalmente não é o que acontece na esmagadora quantidade de empresas, Sim. mas é um processo muito bacana, que você consegue pensar ali, olhar para o seu público-alvo, né? Qual é a necessidade, né, aquele público, aquele aluno está precisando, né? O que ele precisa para aquele treinamento, para aquele curso, né? Então, eu tive essa oportunidade dentro do mercado corporativo de pensar de ponta a ponta. Então, desenvolver uma proposta metodológica, então, pensar numa metodologia, pensar em recursos interativos, recursos didáticos, dentro dessa jornada do aluno, do estudante, e depois, né, desenvolver os materiais e aplicá-los, né, auxiliar equipes à implementação. Então, nessa empresa, por mais que seja uma EdTech um pouco mais antiga, digamos assim, eles têm 25 anos, se eu não me engano, foi uma empresa que foi se renovando ao longo do processo, né, e entendendo que o contexto ágil, pensando nessa produção, é totalmente necessário, né, e fluía super bem, assim, o time era bem grande, era 10, 15 pessoas, assim, então era um time multidisciplinar, então não tinha só designers instrucionais, a gente tinha um designer gráfico, que na época era chamado de multimídia, né? A equipe de motion, né? Então tinha outras pessoas que compunham esse time, né? Então eu acho que eu acredito e tento levar isso para todas as minhas experiências, que esse é o melhor cenário. Só que a gente sabe que não é o cenário encontrado em todas as empresas. Muitas vezes o DI ele é o faz tudo. E isso acontece, né? Não vou mentir que isso, né? O cliente acha que você é DI, que você é DG, que você é editor de vídeo, que você é gestor de projeto. Roteirista. Você é tudo. Isso acontece. E assim, quanto menor é a empresa, né? Quanto menos fluxo tem naquela empresa, digamos assim, mais atribuições o DI tem que não são de DI. Né? E eu sempre digo assim, se você entra numa empresa que você é mais que DI, beleza, você tem uma oportunidade de se desenvolver. Mas assim, tenha em mente que aquilo não é uma expertise que o DI tem que ter. Né? Exato. Ele precisa editar um vídeo. É legal, é bacana se você souber, né? Eu sei. Mas não é uma obrigação e não faz... É um diferencial e não uma obrigatoriedade.
E né? deve Então, ser recompensado financeiramente também, né? Não adianta nada você acumular. Exato, quando você tem essas expertises, é muito bom, né? Mas você não fique frustrado, né? Você que está ouvindo a gente, se você, poxa, eu estou aqui, né, me capacitando em DI e eu não sei fazer nada dessas coisas que você disse, né? Bacana, não tem problema, né? É um diferencial, né? Busque, primeiro se consolide, né, na sua visão de DI, né? Entenda um pouco os processos, né? Entenda como aplicar tudo que você está vendo teoricamente, né? Em literatura, em pequenos projetos, né? Dentro da sua especialização, seu curso, enfim, para depois saltar para outras skills que talvez você possa adquirir, mas que não são extremamente necessárias para o mercado de trabalho, pensando em DI. Né? Uma coisa que eu tenho reparado muito, e aí falando de mercado também, é a quantidade de vagas que exigem muitas skills para um DI. Sim. E assim, é muito discrepante, né? Então, eu já vi vagas assim que pedem, de júnior que pedem, sei lá, experiência de 2 anos, né? Ah, tem que saber fazer, sei lá, mexer com XYZ ferramentas. E é uma posição, por exemplo, de assistente, né? Assistente Sim. de DI que tem, principalmente no polo ali, Rio, São Paulo, tem bastante. Né? Então, não se frustre, né? Se você está em busca da sua primeira oportunidade, né? Não se frustre em relação a isso. Né? Isso acontece, né? Assim, se você for olhar no LinkedIn, uma quantidade expressiva de vagas pede coisas que você não tem para um júnior. Né? E isso eu falo que, na verdade, talvez a empresa que está contratando não tem maturidade para contratar um DI. Isso que eu ia falar agora, eu ia te é a perguntar virada de agora. chave. Você acha que... Eu faço muita mentoria com o pessoal que está tentando subir de nível, tentando entrar na área e tal, ou até aluno do curso que me chama, a gente bate uns papos. E a sensação que eu tenho, até por ter já publicado vagas, trabalhado com gestores de RH que publicaram as vagas, é que a pessoa não entende do assunto. Então, assim, o gestor do departamento até pede do jeito que a pessoa queria e tal, coloca as descrições lá, aí aquela pessoa do RH dá aquele toque final assim que não faz sentido. Né? Então, eu já tive que retocar ali, dar uma revisada em vagas, porque a pessoa do RH vem com o procedimento do departamento do RH, então se é uma pessoa plena tem que ter tantos anos e tal, e às vezes não fica muito coerente com o mundo real do DI, né? Qual que é a sua experiência com isso? De onde você acha que o pessoal está tirando isso? Além da falta de maturidade, você acha que tem mais alguma coisa do mercado? E aí, antes de eu perder o fio da meada, porque eu tenho esse comentário exato aqui, essa pergunta que eu anotei para te fazer, eu queria que você comentasse mais sobre essa discrepância. Você acha que tem algum fundamento? Você acha que o mundo como um todo não está muito preparado para o DI ainda, não entendeu direito, né? Porque no Canadá, por exemplo, hoje eu trabalho efetivamente para empresas internacionais. Né, alguns projetos no Brasil com a minha própria empresa e tal. E eu vejo que no Canadá, por exemplo, já tem uma distinção muito clara de quem é o developer, né, e quem é o designer. Designer instrucional, a pessoa é muito estratégica. A pessoa é quase assim, nem sempre, mas é quase uma gerente de projetos, é quase uma gerente de produtos. Enquanto a pessoa developer, desenvolvedora, ela realmente bota a mão na massa, cria protótipos, cria storyboards, né, roteiro e tudo mais. Por que você acha que essa mudança está demorando mais na América Latina, assim, ao seu ver, e o que você pode comentar para o pessoal? Eu acho assim, na verdade, a gente pode dar um passo atrás, né? É como as pessoas veem a educação no Brasil. Acho que Legal. esse é o primeiro ponto, né? Como é que a educação é vista no Brasil? Né? Isso é a virada de chave de verdade para que a gente entenda o que um DI realmente faz. Né? Eu já vi vagas confundindo DI com design gráfico, já vi. Pedindo para um DI ter expertises de design gráfico, saber. Não que é uma coisa ruim, né? Mas às vezes é um júnior que está pedindo para a pessoa saber mexer, por exemplo, no InDesign, no Illustrator. Às vezes a pessoa nunca nem abriu. Né? Isso acontece muito, muito mesmo. Assim, eu peguei nesse projeto que eu participei nessa empresa mais focada em educação formal, né, com as instituições de ensino, né, as universidades. Eu peguei DIs assim, que tinham uma vasta bagagem com a área de design gráfico e outras não. E pessoas assim que estão ainda engatinhando no DI. Né? Então, isso, a maturidade do profissional também vale, mas pensando em empresas, é isso. Como é que a educação é vista no Brasil? Né? Então, será? As pessoas ainda não entendem a necessidade do DI
né, pensando em conteúdos, em educação, né? Para mim, hoje, às vezes eu brinco, meu marido é da área de TI, né? Uhum. E aí ele tá, junto com a equipe dele, ele é coordenador, e junto com a equipe dele, ele tá desenvolvendo um treinamento. Ele chama de treinamento. Aí ele começa a falar, eu falo, meu pai. Né? Fala, ai, pai eterno. Um treinamento com a equipe, tal, de LGPD, nananã. Tá, a gente vai desenvolver os materiais. Aí eu falo, não, ok, vamos sentar e vamos ver isso aqui. Porque, na verdade, o que tu tá fazendo, tu precisaria de um DI, né? Falei, beleza, tu manja super do conteúdo. Mas, assim, você pode ter certeza que a forma que você vai dispor e a forma que você vai pensar um treinamento, um material, não vai ser a mesma forma que um DI que é focado nisso vai desenvolver. Sim. Então, ainda está faltando essa visão das empresas mesmo de olhar a necessidade de um DI. Isso, assim, para todos os processos. Não só, o DI ele não está inserido só quando tem um curso. E para mim, eu acho que aí é o ponto que as empresas pecam. Né? Vamos contratar um DI porque temos que fazer um treinamento. A necessidade parte disso. Né? Eu preciso estar trabalhando com, sei lá, o pessoal que compra aqui um sistema, por exemplo. Né? Vai ter que treinar essa galera, porque a galera não sabe mexer nesse sistema. Vou contratar um DI aí. E aí eles não têm a noção do quão complexo é esse mundo. É o mundo de DI. Não é assim, coloca uma pessoa lá para fazer meia dúzia de material, uns infográfico, e-book, manda embora. Não é assim. Tem todo um processo, né? Toda uma metodologia, né? Uma análise, levantamento de necessidades, né? E tem toda uma análise por trás, né, da execução. E eles não têm essa visão, as empresas não têm essa visão de que o DI, ele não é design gráfico, ele não vai fazer uma peça no Illustrator, pode ter essa expertise, mas ele pode não ter e não é obrigatório. Especialista em educação, né? Ele vai estar muito mais voltado em preparar o antes, né? Então, olhar o todo, igual você falou. A maturidade do Canadá, eu estou vendo bastante pesquisas. Eu fiz um curso fora do Brasil, né? Também. Na verdade, era um curso aberto para todas as nacionalidades. E foi bem legal a troca, né? Que foi sobre educação participativa, né? Comunicativa. E eu vi muito isso no curso, né? A maturidade que a Europa e outros países também, né? Que compõem a Europa tem. A Europa e a América do Norte também, né? Que tem essa maturidade de entender que, ok, o desenvolvedor ele vai pegar tudo isso que foi planejado e codar e botar um negócio para funcionar, né? Para né, de fato rodar, para alguém mexer, enfim, para ter a experiência do usuário, né? E a pessoa ali do DI, né? O Learning Experience ou algo do tipo, né? Ele está muito no planejamento, em aplicar as teorias em prol daquela realidade. Né? Então, o Brasil ainda não está com essa visão ainda. As empresas, são raras as empresas que têm essa visão. Né? Onde tem uma necessidade de aprendizagem, a gente vai contratar um DI. Realmente. Mas, às vezes, você não identifica essa necessidade. Você quer colocar um DI só porque você quer botar uma pessoa para fazer alguma coisa que não tem ninguém na equipe que faça um infográfico, um e-book, algo do tipo. E não é assim. Para quebrar um galho, né? Para quebrar um galho, porque você não tem um design gráfico. Legal. Aí você pega um cara que sabe pensar no todo, na parte né, da educação mesmo, planejar ali o treinamento ou coisas do tipo e joga ele para fazer aquilo ali. Eu já tive experiências assim de entrar em projetos, né? E primeiro ouvir assim o que a pessoa que estava gerindo, enfim, estava esperando e eu recuar, porque o que a pessoa estava me propondo era faz tudo, se vira nos 30, porque a gente não tem ninguém, se vira nos 30 e vai. E não é assim, né? Dependendo da maturidade que o DI tem, ele pode se meter em muitas enrascadas. Porque às vezes ele não está esperando aquilo, né? Ele está tão, nossa, apareceu um projeto, né? Eu converso com outras DIs que estão começando, né? Júniors, enfim, e elas falam, nossa, apareceu um projeto. Aí, passei numa entrevista. Aí quando chega para ver, não é o que a pessoa imagina, não é o que a pessoa estudou. Não que você não possa aceitar, claro, né? Eu digo que toda experiência é um crescimento, mas você tem que ter bem claro na sua cabeça o que é um DI.
E isso não pode fugir em nenhum momento. E no Brasil está bem difícil, né, Júlia? E no Brasil está bem difícil. Né? O campo é vasto, mas as pessoas ainda não têm muito claro o que a gente faz. Você trouxe um dado muito legal que estava na minha lista de perguntas já. É muito fácil entrevistar alguém multidisciplinar, porque a pessoa já vai respondendo, sem você perguntar, né? A maioria dos alunos do curso de Design Instrucional da EBAC já estão na área. E esse dado foi sempre muito curioso, porque a pessoa troca de emprego, sei lá, sai de uma grande instituição, criando ali coisas para as universidades e tudo mais, e vai para uma educação corporativa, onde, igual você disse, né, existe uma diferença na esteira e tudo mais, que a gente até pode comentar depois, e a pessoa acha que sabe nada, a pessoa acha que voltou para a estaca zero, porque ela aprendeu os procedimentos de uma forma tão enraizada ali dentro daquela empresa que ela não consegue dar um passo para trás e olhar o macro. Fala assim, ó, aquela era um tipo de esteira, agora eu estou em outra. O que eu consigo reaproveitar? Eu preciso olhar de cima para reorganizar meu pensamento e as metodologias, né? Isso tem acontecido muito, né? E aí eu queria que você comentasse para o pessoal, você tem uma experiência bem legal de diferentes tipos de empresa. Para alguém que está começando, qual que seria a sua sugestão assim, de observação ou as principais diferenças para você notar enquanto você estiver num tipo de empresa, para que você consiga reaproveitar e não sofrer tanto quando trocar de empresa, de tamanho de empresa ou até mesmo de categoria de empresa? Eu posso te dizer que eu passei por isso, né, na minha jornada, como eu comentei, saindo dessa área corporativa, né, eu entrei num contexto educacional formal. Né? Para mim é uma zona de conforto, porque eu já sou professora, então eu já venho com um pressuposto maior para a área da educação formal. Mas eu vejo isso também com DIs que participaram de projetos comigo. Né, na Mais a Educação, que é uma empresa que eu trabalhei também, com projetos da área de educação formal, e eu vi isso com DIs que participaram dos projetos. Né? Tem uma vasta experiência com a educação corporativa, sabe mexer em várias ferramentas de autoria, né? E aí, quando vem para a área educacional mesmo, formal, fala, meu Deus, eu não sei fazer nada. E isso acontece muito, e eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que ter é calma. Né? Calma, e não se desesperar, querer jogar tudo para cima. Não, isso não deve acontecer. Né? Você primeiro precisa confiar no seu potencial e em tudo que você aprendeu. Né? Cada experiência que você passa vai te agregar em alguma coisa. Por mais que a esteira, o formato, a metodologia seja diferente, né? E isso acontece de empresa para empresa, não adianta. Né? Dificilmente, e isso vai de metodologia até formatos, templates. Né? Então, a gente às vezes aprende na pós-graduação que storyboard é em PowerPoint, por exemplo. Aí você chega numa empresa, a pessoa trabalha com One Page, que é totalmente customizado, que é uma área que eu domino mais, né? Que a maioria dos trabalhos que eu desenvolvi foi na parte de projetos customizados. Né? Então, trabalhando com um front-end, né? Uma pessoa que programa o que eu quero fazer. Né? Então, cheguei e é diferente. O meu modelo, por exemplo, que eu trabalhava com as minhas DIs, eu comecei com o PowerPoint, depois eu migrei para o Word. Então, meu Deus, como é que eu faço? Gente, é igual, né? A gente não pode se apegar nessas estruturas, né? Nessas coisas pequenas. Né? A gente tem que ter em mente a teoria que a gente aprendeu, né? O que a gente viu, o que a gente estudou, né? A parte teórica, a parte de estudos, e ir moldando isso para aquela realidade. Metodologia vai ser diferente em qualquer situação. Né? Eu vou te dizer, eu trabalhando como DI, eu trabalhando em áreas de gestão, eu não tive um projeto igual. Tipo, mesmo formato. Né? Tô totalmente na minha zona de... A não ser que seja eu quem criei. Daí eu criei do meu jeito, mas assim, se eu entrei num projeto já pronto, né? Que alguém criou, alguém pensou, nenhum projeto foi igual. Eu tive que estudar para aprender. Então, realmente, assim, fazendo um comparativo entre o corporativo e a educação formal, a gente tem diferenças desde objetivos de aprendizagem, né? Então, o corporativo em si, ele é um pouco menos engessado. Até porque a educação formal, ela tem uma série de leis e legislações e regulamentações que te impedem de fazer algumas coisas que na educação corporativa não tem. Por ser um treinamento, né? Por ser algo mais de desenvolvimento mesmo, entre pares, entre setores, enfim.
né? E aí a educação formal já tem algumas especificações, né? Então, tem que ter isso, né? Precisa compor, né? O que você está fazendo ali precisa estar dentro da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né? Não pode fugir, você não pode fazer um conteúdo nada a ver, porque tem que estar dentro de tal documento. Então, tem algumas regulamentações e restrições que o mercado corporativo, né? A educação corporativa não tem. Né, não tem muito enraizado, assim, você não vai morrer se você não tratar X conteúdo, por exemplo, né, diferente da área educacional formal, né, então, o cuidado que a gente tem que ter é isso, saber aplicar as nossas metodologias em diferentes formatos, né, então domine muito bem as ferramentas que você tem teóricas, para que você vá em cada realidade aplicando. E esquece isso de template, de que eu aprendi a minha vida inteira em PowerPoint, meu Deus do céu, eu vou morrer. Tem que ser assim, né? Calma, né? Acalma o coração e aproveita a oportunidade, de fato, para extrair isso, né? Poxa, é uma nova versão, é uma outra bagagem que eu vou poder colocar no meu currículo, né? Que eu não tinha, né? Então, eu vi, isso aconteceu até comigo, assim, eu vi na pós-graduação. Na pós-graduação a gente costuma ver muito mais assim ferramentas de autoria, né, storyboards para telas, enfim. E aí eu cheguei, um dos meus primeiros projetos foi customizado, foi em one page. E eu não tinha visto isso na pós-graduação. E aí eu falei, meu Deus, o que eu faço agora, né? Então eu tive que aprender. Dá um sustinho. Colegas de trabalho assim muito muito bacanas e pessoas que já tinham experiência na área, né, e puderam me orientar. Então aproveitem os colegas também, né? Então não saia de um curso de pós-graduação, né, engessado, né, naquela caixinha, porque quando tu vai para o mercado de trabalho não é aquilo. Tu vai ter que abrir a tua caixa e aprender a tirar algumas coisas de dentro dela para trabalhar. Então acho que essa é a principal dica que eu dou, assim, calma, perseverança e aproveitar as trocas, né? Gostei muito do que você falou. Vai para frente, né? Eu achei muito legal, Júlio, o que você falou de não se apegar à ferramenta, mas sim ao resultado. É uma coisa que eu falo muito no curso de D&D Back, nas mentorias. Às vezes alguém deixa de se candidatar numa vaga porque ela entende de articulate e a vaga está pedindo generally, né? Então, assim, na verdade é uma descida de tecnologia, né? O generally está inferior ali ao articulate. Só um exemplo, né? Então, assim, se apegar ao resultado final, né? E a gente estava falando, Júlia, você agora é gestora, né? Tem experiência de gestão e tudo mais. Eu vi que você fez uma pós de gamificação na Descomplica. Sou professor da Descomplica, eu adoro o processo de criação de conteúdo deles. Acho que está crescendo muito, está melhorando muito. E também estou fazendo a pós de neuroeducação deles e está muito legal. E sobre liderança, né? A gente falou sobre desenvolvedores, os developers, a gente falou do design instrucional, que no Brasil não está tendo tanto ainda essa visão, e aí é um dos motivos pelos quais, sei lá, em 2020, 2021, eu comecei a bater na tecla, estava na EBAC ainda, bater na tecla de vamos criar o termo Product Owner educacional aqui dentro da empresa, porque já que o designer instrucional não está tendo essa autonomia, o título não está ressoando essa referência, né, essa ideia de dono do produto, vamos dizer que a pessoa é dona do produto educacional. E aí criou-se, né, esse termo lá na EBAC, né, e foi até o termo usado em módulos do curso de design instrucional da EBAC para puxar isso lá. E tá lá, Fernanda, Pedro, César, lá que estavam na EBAC até esses tempos, saíram como Product Owner educacional. E eu acho isso um problema, na verdade, porque o termo designer instrucional já deveria ter essa reputação de liderança de produto, não deveria ter um título a mais, né? E aí, conversando com alta gestão, com diretores, investidores, e ao contratar também, eu vejo que existe uma característica do brasileiro, ou da pessoa colonizada, né, que tem a cultura colonizada, que tem mais dificuldade em assumir essa liderança de produto, né, que não é a gestão da pessoa. Então, tipo, você hoje é gestora de pessoas, então tem pessoas que olham para você diretamente. Se você disser A, elas vão ter que questionar com bons argumentos que você está gerindo as pessoas. Você tem o poder de demitir, de contratar, aumentar salário e tudo mais. Essa ideia de gestão de produto não está bem implementada no Brasil ainda, porque você não manda necessariamente na pessoa, mas você vai ter que persuadir todo mundo para que o produto seja da forma que você planejava. Então, esses diretores, investidores, alta gestão sempre falam que o brasileiro, o latino-americano no geral, se ele não tiver esse cargo explicitamente dizendo que ele é gestor ou gestora de alguém, isso acaba não rolando. E aí é o motivo pelo qual o DI não está tão disseminado como um cargo de liderança e estratégia na América Latina, né?
qual que é a sua dica como alguém que subiu lá e está lá agora na gestão e tudo mais? Qual que é a sua dica para as pessoas que ainda estão como designers instrucionais ou assistentes pedagógicos ou até mesmo desenvolvedor, para que eles possam ter essa inovação no dia a dia, um conhecimento mais macro, alguma coisa para que essa inovação não fique esperando uma promoção ou não fique esperando para que mudem o nome do seu cargo para que você realmente vista a camisa, né? Quais são suas dicas? E desculpa a palestra que eu me empolgo no negócio. Não, acho que você está correto, né? E isso eu acho que a gente tem dois perfis de DI, na verdade. Né? A gente tem o DI que está muito mais focado no mão na massa, né? Do vamos fazer aquilo, né? Vamos aplicar todas as metodologias que eu aprendi, vou fazer storyboards, vou pensar ali no processo de ponta a ponta. A gente tem esse perfil, né? E a gente tem o perfil do DI, e que eu concordo com você que o DI tinha que ter essa... Né? Eu, por exemplo, na Mais Educação, meu cargo era designer instrucional, mas eu trabalhava muito mais no controle de qualidade, no controle ali das DIs que colocavam a mão na massa. Né? Então, eu, claro, olhava todos os materiais, quando necessário, colocava a mão na massa, isso é normal, né? Quando se está numa posição mais de gerenciar time, né? E pensar em projeto, né? Então, eu acabei, eu vejo muito isso, né? Isso que você falou. Né, que como o designer ele é visto assim, só tem mão na massa. Você não pode nunca trabalhar na empresa como DI, mas ser um DI focado em fazer o projeto girar. Né, que era basicamente a minha função na Mais A. Assim, eu fazia assim, toda a parte, né, de DI, se necessário, mas eu estava muito mais focada em auxiliar os times, a pensar nas entregas junto com a área de projetos, né, porque eu acho que isso não a gente tem que ter uma área de projetos eficaz, mas eu acho que a área de projetos ela é muito boa em projetos. E às vezes ela não entende a necessidade do time de design instrucional. Sim. Então, a gente precisa ter uma pessoa referência, né? Uma pessoa que entenda de gestão de produto, que entenda de gestão de times, que entenda de como que funciona a esteira naquela empresa, por exemplo. Né? Então, a gente precisa desse papel. Né? Então, eu arrisco a dizer que, na verdade, toda empresa tinha que ter as pessoas que trabalham no mão na massa, né, vamos dizer assim, e um DI, não digo sênior, mas assim, um DI que tivesse um cargo de destaque nessa questão de fazer a roda girar, né? Porque vai muito além disso, né? E aí é bem o foco que você falou de Product Owner, né? De fato, a pessoa auxiliar o time e não deixar a roda girar, né? Eu vou te dar um exemplo. Nessa empresa que eu passei, na Mais Educação, a gente tem vários setores, tinha vários setores, né? Então, tinha o setor de audiovisual, tinha o setor de design gráfico, tinha o setor... Apesar de eu não ser a líder do time geral, das pessoas internas, né? Eu acabava sendo o Product Owner, né? Daquele projeto, né? Então, entendendo quais eram as necessidades, né? Fazendo o intercâmbio com o cliente, né? Então, olha... Esses são os status, junto com a área de projetos, podendo conversar de igual para igual com o cliente, porque muitas vezes os projetos, apesar de ter toda a bagagem, né, ali, e eu acho que isso é super necessário, tem que ter uma pessoa do seu lado para pensar em cronograma, para pensar em PDCA, pensar em tudo isso, mas você precisa ter uma pessoa junto com uma pessoa de projetos que compreenda como que a roda educacional gira. Né? Porque às vezes a pessoa, e essa é a maior dificuldade que eu percebo, né? Já entrei em empresas muito engessadas e que o DI não tinha essa autonomia, né, de auxiliar projetos. Projetos mandava e todo mundo falava, ok. Né? E não é assim que funciona. Né? Às vezes eu tenho vou até falar dela que com certeza ela vai ouvir, né? Uma amiga muito querida, a Letícia, e ela é analista de projetos, nesse projeto que eu participei, e a nossa parceria enquanto DI, né, que estava ali ajudando a roda girar e analista de projetos, funcionou super. Por quê? Porque é uma pessoa que está ali muito mais focada em prazos propriamente dito, Sim. Em contrato, em garantir que tudo que foi assinado vai ser cumprido. Mas eu também estava no backup ali junto com ela, fazendo com que os outros times, não só a área de DI, mas assim, audiovisual, porque basicamente todo mundo, eu brinco que todo mundo trabalhava para mim. Porque a gente pensava nas ideias, planejava tudo e o pessoal executava, né? Seja de vídeo ou de a parte gráfica. Né? Então, basicamente, todo mundo trabalhava para a área de DI. Né? Então, todo mundo trabalhava ali para a área de controle de qualidade, né? Em design. Então, acabava que eu precisava ter essa conversa, essa multidisciplinaridade, como você comentou, com equipes. Porque se eu não tivesse isso, e eu acho que essa é o maior
gargalo, assim, na maioria das empresas. Fica Sim. todo mundo nas mesmas caixinhas, né? Então, o DI fica na caixinha do DI, o design gráfico, caso haja, tá na tua caixinha, caso haja audiovisual na sua caixinha, e ninguém se conversa. E isso é uma perda tremenda. E todo mundo tem os seus processos ali, né? Tem prioridades de pedidos, tem formato de fazer as coisas, aí se você não interessa o outro, é o meu tenta persuadir ali, ó, esse novo produto vai ser assim. Não, aqui no design gráfico não. Exatamente. Então, ter essa pessoa de DI, né, que tem esse posicionamento de eu compreendo a teoria, eu entendo a necessidade, eu consigo apoiar os designers institucionais que estão atuando com a mão na massa, né? Eu converso com eles, eu vou dar um exemplo. Eu peguei uma disciplina muito da área educacional, muito técnica, né? De óptica fisiológica. Uma coisa extremamente técnica, né? Sim. E uma coisa que eu não domino, né? Eu mal sei as partes do olho, né? Enfim. E eu acabei tendo uma troca muito legal com a DI que assumiu essa disciplina, né? E consegui orientar ela em alguns pontos e conseguir levar as necessidades que ela teve para o time de gerência, né, ali de gestão de projetos. Então, essa interface que eu acho que é o ideal. Então, o professor disse, olha, precisa ter tal posicionamento num vídeo X. Eu, como DI, né, gerenciando esse projeto junto com a parte de projetos, consigo passar essa demanda para outra área. Então, trabalhar em squad, né, que a gente diz, e aí vou puxar um pouco de métodos ágeis, né, trabalhando em times mesmo, né, colaborativos, é uma diferença tremenda. E isso eu passei no Dot Digital Group, passei agora na Mais Educação e estamos construindo agora na iTechnology. Então, eu acho que isso é bem bacana, né? Por exemplo, meu chefe é head de marketing. E tudo bem, sabe? Isso é muito legal, né? E isso foi uma coisa que quando a gente começou a entrar no processo, assim, de ingressar na empresa, ele até me perguntou, assim, Felipe, poxa, tu vê algum problema de ter um chefe como, né, líder de marketing? Eu falei, olha, vou te dizer que quanto mais conhecimentos eu tiver, melhor vai ficar o meu produto. Legal. Então é isso. Eu tô buscando muito mais a área de experiência, né? Agora entrando na parte de UX design, de UX writer, coisas nesse sentido, Sim. Né? E entendendo como que essas áreas vão se conversando, né? E eu acho que isso, a evolução da tecnologia vai te proporcionando essa interdisciplinaridade, né? De trazer várias áreas que, em tese, não se comunicam, né? Mas que você vai acrescentando isso na sua própria conversa, né? No seu próprio desenrolar ali do projeto. Então, respondendo a sua pergunta depois de todo esse muito bem colocado. Esse enredo, né? Eu acredito que sim, eu acho que a gente precisa, no Brasil, cultivar mais essa ideia de temos DIs que são mais focados em produção de conteúdo, né? E DIs que estão muito mais para apoiar, né? Eu acho que essa escala de sênior, pleno e júnior, ela deveria ser vista dessa forma, né? Então, um sênior, ele pode sim colocar a mão na massa, obviamente, mas ele está muito mais ali para gerenciar tudo, junto com outras equipes, e dar suporte para o pleno e para o júnior, né? Eu acho que esse seria um cenário ideal. Só que muitas vezes você só tem ou o pleno, ou você tem só o júnior, e aí você tem um gestor que não manja nada e não consegue orientar o júnior, ou você tem só um sênior que tem que fazer o sênior, o pleno e o júnior. Então, acaba que se mistura muito, né? Sim. Então, eu acho que pensando numa empresa, o cenário ideal é ter área de projetos, ter área de design gráfico, ter área de audiovisual, né? Cada um fazendo o seu fluxo, o seu processo, mas não de forma separada, né? Todo mundo entendendo de tudo, né? Isso era uma preocupação que eu tinha nesse projeto, nos projetos que eu me envolvi nessa empresa, né? De fazer com que todo mundo tivesse a visão do todo, e não só da sua área. Porque, basicamente, se você se ferra, o projeto inteiro se ferra. E as pessoas não têm essa visão. Ah, não, porque o meu tá certo, mas o do fulano tá errado. Não dá para ser assim, porque na entrega final, lá para o seu cliente, seja ele uma instituição de ensino, uma empresa privada, pública, vai ser a mesma. Ele não vai ver a entrega da Júlia, a entrega Exato. Da área de design gráfico, a entrega de audiovisual. Não, ela vai ver a entrega da empresa X. E é essa a mentalidade que as pessoas precisam mudar,
Né? Então, ter essa visão de todo mundo trabalhar junto mesmo. Para quê? Ah, não, ficar apontando o dedo na cara. Não, porque você errou. Isso acontece muito, assim. Nossa, coitados dos DIs, sabe? Vocês estão entrando agora no mercado, vocês vão ver isso recorrentemente. Ah, não, porque fulano fez isso errado. Porque o roteiro de vídeo do fulano estava errado. Para que isso, sabe? É todo mundo trabalhar no colaborativo. Eu erro, você erra, por mais sênior que você seja, né? Tudo vai à realidade que você tá. Às vezes você não tá num dia legal, né? E isso é uma dica que eu posso dar para o pessoal também, né? Não se culpem em relação a erros, né? Isso eu falo para outras pessoas que estão querendo ingressar, né? Ai, desculpa, pelo amor de Deus. Não se culpa, isso é normal, faz parte do processo. Isso é importante. Quantas vezes eu errei e eu ainda erro? Né? Eu erro como DI, eu erro como ajudando a gerir um projeto, eu erro ou em alguma orientação que eu dou. É normal. Se não estiver errando mais é porque não está aprendendo, né? Exatamente. Já deu, né? O erro está muito. É uma linha tênue entre o aprendizado a partir do erro. Né? Então, se você precisa errar, você precisa dar a sua cara a tapa, de fato, para poder errar e falar assim, beleza, não é por esse caminho, vamos para outro. Né? Isso é normal. O ser humano é assim. Né? E muita gente assim que está entrando agora no mercado e dependendo da empresa que você entra, se você tem uma liderança um pouco mais hierárquica, uma liderança um pouco mais verticalizada, né? Então eu sou o chefe, você é o meu funcionário, isso acaba ficando um pouco mais latente, né? Meu Deus, se eu errar eu vou ser demitido, né? Ainda existem empresas assim, infelizmente. Infelizmente, e tem muitas, né? Eu vejo relatos aí de alunos, colegas e tal, que assim, você traz tudo isso que você falou, de ter essa visão macro, entender o negócio, sempre prezar pelo produto, pelo usuário final, e aí a pessoa se empolga e vai dar dicas, ou vai trazer inovações, trazer novas tecnologias, e não há uma justificativa para negativa, né? O cara simplesmente, não vai rolar. Não, vamos colocar tutoria nesse curso? Não vai rolar. Tudo bem, pode até haver um motivo muito importante, muito significativo para não haver tutoria. Mas quando o gestor ou a gestora não traz essa justificativa, fica muito nessa hierarquia, né? Tipo, não, a Maria falou que não vai ter, a Júlia falou que não vai ter. Mas não tem um porquê. Então, eu acho uma coisa que eu fiz muito na EBAC, que tenho um orgulho bem legal, que eu trago isso para minha vida, que eu aprendi isso com a Camille, que eu gravei semana passada com ela. Que é exatamente isso. Não tem problema um gestor ou uma gestora dizer não. A questão é o porquê. Porque aí você vai educando sobre essa máquina maior, né? Porque às vezes a pessoa está ali na operação ou está no design instrucional, não consegue enxergar a parte de negócios, né? Que é uma coisa que eu vejo muita gente sofrendo também, Júlia, que eu vou pedir para você comentar, que é o seguinte: a pessoa acabou de terminar a pós-graduação, acabou de terminar o curso de DI da EBAC, está empolgado, cheio de ideia, chega na empresa nova, olha lá e fala, o quê? Vocês fazem vídeo pré-gravado apenas e vocês colocam na planilha ali, o professor grava e é isso mesmo, não tem revisão, não tem nada. Aí você começa a trazer aquele monte de ideia, aquele monte de coisa e toma vários nãos. A questão é, o que eu sempre falo, né? Tem que observar os recursos disponíveis, né? E eu faço consultoria para pequenas e médias empresas que querem construir escola digital. Então, às vezes o cara vem para mim, o cara tem 6 funcionários, Júlia. Ele fala, quero construir uma escola digital que eu vou falar disso, eu vou falar disso e vou falar daquilo. Eu falei, beleza, então você precisa de, pelo menos 3 designers instrucionais, estão aqui as indicações, são meus alunos, eu aprovo eles, e vai custar tanto, que eu já trago um valor bacana, justo, não. Né? Não, você tá maluco? Não, é quase metade da minha folha de pagamento. Eu falei, então, cara, então vamos fazer assim, vamos criar um cursozinho, vamos testá-lo, aí dependendo do alcance que você tiver, a gente tenta outras coisas e vai escalando devagarinho, beleza? O cara, beleza. Então, o que acontece nas empresas é dar esse super passo maior que a perna, não tem recurso, coloca um design institucional lá no meio lá para apagar o incêndio, e aí a coitada da pessoa que acabou de sair da pós-graduação, acabou de sair de um curso, ou deixou de dar aula para entrar no design institucional, acha que aquilo ali é o problema dela, ou é um problema com ela, quando na verdade tem todo um aspecto de negócio por trás, uma falta de planejamento, uma falta de estrutura, ou simplesmente uma falta de recursos, né? E eu queria que você comentasse um pouco mais disso, como olhar e entender quando a culpa é sua, mesmo que, tipo, realmente, eu não estou dando ideia, eu não estou inovando, ou quando há um problema estrutural, né? Se é que é possível identificar sem muita experiência, né? Muitas vezes, eu identifiquei no passado com 1 mês ou 2 meses dentro da empresa. E até lá é muita ansiedade e muito café, né? O que você pode falar para o pessoal sobre isso? Recursos, visão macro, né? E esse tipo de passo maior que a perna que as empresas tendem a dar.
Isso que você falou é muito bacana, né? Eu vou primeiro puxar o gancho da sua consultoria, né? Pensar em protótipo, né? Em modelos, né? Primeiro, né? E às vezes as empresas não têm essa maturidade, né? Já quer sair fazendo milhões e pensa-se muito em lucro, né? E não se compara o esforço, seja ele produtivo ou de pessoas, né? Como você bem colocou, não se pensa isso. Ah, não, eu quero atingir um lucro na minha empresa de, sei lá, 3 bilhões. Só que para você atingir 3 bilhões, você tem que gastar 2 milhões de funcionários, por exemplo, em funcionários. Por mês. Né? Então, por mês. Né? Então, você tem que ter essa balança. Né? É uma balança muito cruel, eu diria. Né? Se a pessoa não tem isso muito determinado, né? Para eu poder crescer, eu vou precisar investir, não rola. Né? E o DI, ele já pode começar com esse gostinho. Né? Já passei por empresas que eu... principalmente no começo, né? Que eu dava muitas ideias e projetos e não, porque tem que fazer isso, não, porque para fazer um vídeo precisa fazer um roteiro e aí esse roteiro tem que ter lettering, tem que ter posicionamento, tem que ter enquadramento, tem que ter não sei o que, tem que ter não sei o que lá. E aí a pessoa dizia para mim assim, não. Só faz. Não, e o legal, eu já passei também por experiências que às vezes o vídeo é gravado e eu tenho que fazer o contrário. Eu falo, gente, mas isso é totalmente improdutivo. E a pessoa fala, mas é assim. Né? Então, eu sempre, eu às vezes peco assim, né? Eu sou uma profissional muito proativa. E eu sempre tive isso desde criança, assim. Minha mãe, falar de novo da minha mãe. Minha mãe assiste os podcasts, ela fala, para de falar de só fala de mim. Como que é o nome da sua mãe? Vou mandar um abraço para ela. Sandra. Ei, Sandra, um abraço. Muito bom trabalho com a sua filha, hein? Excelente. Eu sempre falo dela em qualquer local que eu passo, porque eu acho que se hoje eu sou o que eu sou, é muito do que a minha mãe me passou desde criação até de profissão, né? A minha mãe trabalha na área de RH, né? Então, estamos em casa, né? Tudo a ver. Praticamente, né? Então, eu vou dizer assim que a parte de treinamento começou a sair na minha cabeça por conta disso, mas voltando, né, para a parte dessa maturidade, né, da empresa, né? Então, às vezes a pessoa não tem essa visão, né? E o DI ele tem que começar a trazer isso muito para sua cultura, né, de trabalho, né? Essa proatividade que eu cito foi algo que eu fui desenvolvendo enquanto eu estudo, né? Esse protagonismo, eu diria, não de proatividade, né? Também, mas o protagonismo do profissional. Né? A gente diz tanto o protagonismo do aluno na aprendizagem, só que aí a gente não traz isso para o mercado de trabalho, né? Fica o chefe manda, você faz, o chefe manda, você faz, o chefe manda, você faz, né? Então, acho que a primeira coisa quando você entra na empresa é identificar qual é a cultura dessa empresa. E a partir daí que você vai saber como se posicionar. Sim. Então, é uma cultura... Já entrei em empresas com uma cultura muito fechada. Como eu te disse, né? Hierarquia, eu sou o gerente, tenho a coordenação, tenho o líder, você é o mero reprodutor. Já entrei em empresa assim e tive que me podar, entre aspas, porque eu comecei a perceber que não ia valer a pena, né? Sim. Então, eu ia ficar, como a gente diz, batendo cabeça, né? Um desgaste muito grande, né? Eu ia me chatear, né? Porque sou uma boa profissional e tô tendo que fazer coisas que eu não gosto, entre aspas, né? Porque a empresa é assim, né? E isso é muito legal. Eu sempre dou a dica que esse é o primeiro ponto antes de você entrar na empresa. Né? Então, quando você vai se candidatar para uma vaga, olhe não só se você atende aqueles requisitos, aquelas atribuições que a empresa está proporcionando, mas vai atrás um pouco da cultura da empresa. O que a empresa está falando nas redes sociais? Como é que são os colaboradores da empresa, né? Qual é o turnover da empresa? Então, sai muita gente, se não sai, né? Então, se tem muita gente satisfeita, se tem posts nas redes sociais falando mal dessa empresa. Glassdoor, né? Ajuda bastante também. Glassdoor, né? Ajuda. Reclame Aqui ajuda quando é uma empresa que presta serviço, né? Então, olhe antes de se candidatar. Porque aí você corta um pouco dessa onda que você vai ter que se podar, né? De falar assim, meu Deus, eu preciso eu mesmo me podar e podar o que eu aprendi, né? Então, primeiro olhe isso. Então, acho que retomando, assim, esse protagonismo é importante, né? Você ir atrás da cultura da empresa antes de entrar e se decepcionar. Claro, tem empresas que se vendem super eu ia falar isso. Maravilhosas, uma cultura linda, e às vezes vai muito de área para área também, né? Às vezes a empresa é muito boa, mas a sua área não é tão boa. E aí é onde está o gap. Então, se você
de fato, entrar numa empresa, né? E, poxa, me deparei com isso, né? Então, de fato, começa a entender a cultura e chegar um pouco mais próximo do seu gestor, né? Não sai dando várias ideias de uma vez, né? Então, procura primeiro entender com o seu gestor. Ok, entrei em um projeto, né? Um projeto X. Quais são as limitações que eu tenho com esse projeto, né? Tenho limitações de orçamento, tenho limitações de fluxo, quais são os pontos de atenção, né, desse projeto? O que eu tenho que, enquanto DI, ou até enquanto funcionário mesmo, entender do projeto ou do negócio, né, para eu desenvolver um pouco melhor o meu trabalho, né? Então, começa a buscar primeiro as informações. Não sai dando ideia, não, porque tem que refazer tal fluxo, tem que fazer assim, porque eu aprendi assim. Não, Pode se não queimar, é uma né? Você pode se queimar se você tiver numa empresa que não é tão legal. Você não vai durar, de verdade, né? Então, procura primeiro com sutileza, entender com o seu líder, com o seu coordenador, dependendo da abertura que você tem, até em documentação de RH ou coisas do tipo, o que você entende, né, dentro dessa realidade, né? Então, vai compreendendo aos pouquinhos, né? Então, vai de devagar mesmo, assim. Então, não chega com muita sede ao pote. Minha mãe sempre disse, você vai com muita sede ao pote, o pote sai correndo. Então, de verdade, Assusta. eu acho que assusta muito. Então, vá devagar, vai entendendo o contexto do negócio, né? Uma coisa que me ajudou muito, que muitas vezes durante o expediente, né, propriamente dito, a gente não tem tanto tempo. Mas, assim, estudar por fora mesmo. Então, o que é a empresa que eu estou trabalhando? Sobre o que é o produto que a empresa vende? Né? Então, às vezes você fica muito focada naquele projeto que você está trabalhando, mas você não entende o todo. O que a empresa oferta? Né? Qual é a cara né, para o mercado que essa empresa está dando? Né? O que eu preciso saber de outros produtos que eu não estou envolvida que vão acrescentar para o meu trabalho? Então, na verdade, é isso. É você entender fora da caixa, claro, saber do seu projeto e procurar pessoas que vão poder te dar essas respostas, mas assim, não com um tom de questionamento, eu quero saber isso, né? Eu digo que a comunicação, ela é rainha, assim. Então, se você se comunica bem, você chega a Roma, né? Então, vá com calma, né? Olha, eu estou pensando, né, em algumas ideias para o projeto, para poder contribuir com o lucro da empresa, por exemplo. Né? Você começa a falar umas coisas que quem é gestor gosta de ouvir. Né? Então, rendimento, produtividade, o lucro. objetivo, né? Qual é o objetivo final do que você está fazendo ali? Né? Então, eu estou querendo saber essa informação para quê? Né? Às vezes o seu curso é só... Às vezes o curso que você está trabalhando, ou a peça que você está trabalhando é só uma ferramenta de marketing, é só para satisfazer um requisito de licitação. Você nem sabe qual que é o propósito daquilo e você está se empenhando tanto, né? Muito gás, né? Uhum. Você trouxe uma coisa que me lembrou de uma frase que um dos meus mentores de carreira sempre me fala, assim. Ele diz o seguinte, descobrir o porquê você está nessa empresa, e não é o porquê do seu lado, é o porquê do lado da empresa. Por qual motivo aquela empresa abriu a vaga para que você está se candidatando. Descobrir esse motivo é quase tão significativo quanto descobrir a história dos seus pais. Então, descobrir de onde seus pais vieram, os traumas que eles tiveram, como eles se conheceram, como você nasceu. Quando você sabe ali, ó, você está nessa empresa porque eles aceitaram uma licitação e essa licitação tem que ter no mínimo 3 designers e precisa ter esse treinamento aqui. Ou seja, em outras palavras, talvez não seja a prioridade principal dessa empresa ter qualidade no produto que você está trabalhando. Não estou dizendo que você também vai entrar na onda, né? Não precisa entrar na onda, mas também você não vai dar todo aquele gás e ficar, meu Deus do céu, o problema sou eu, né? Então, entender esse objetivo é muito legal. Né? Sim, se martirizando muito, assim. Eu já vi profissionais ai, Júlia, tô muito chateada porque eu entrei num projeto que eu tava com uma expectativa gigante, né? Saber alinhar a sua expectativa com a expectativa da empresa. Isso é muito necessário. Né? Você precisa saber o que a empresa quer e o que você quer. Né? E se o que você quer está condizente com o que a empresa quer. E aí é o que você disse. Né? O quanto de energia eu vou gastar nesse projeto. E aqui é gastar energia e não qualidade. Né? Não é, vou entregar de qualquer jeito. Não. É enquanto energia você vai dar para aquele projeto, para aquela entrega, para aquela demanda. E o que ela vai te retornar. Né? Então, eu brinco, meu marido sempre brinca. Ai, não, porque você bota energia em tudo, você é extremamente enérgica, você se dedica assim. Parece que o negócio é seu, né? E eu falo, olha, mas eu só faço isso quando eu sei que o projeto vale a pena.
Se eu sei que o projeto não vale a pena, não adianta, porque eu vou me cansar à toa, eu vou aplicar o que eu sei à toa, né? E aí eu vou me decepcionar, porque o gestor vai virar para você e vai falar assim: legal, bacana, mas a gente não tem orçamento para isso. Ou nem Bacana, quer mas fazer isso, não, né? ou não quero, não dá, sabe? Não. Não é cultura da empresa. Então, realmente verificar, né? Por que a vaga te diz? Você disse uma coisa muito legal. O que a abertura da vaga te diz, né? Então, eu quero me trocar de emprego, né? Por que você quer trocar de emprego? Qual é a motivação? Você viu uma vaga, por que aquela vaga você acha que é para você? Qual é a necessidade da vaga? Eu sempre brinco, a nossa vida pessoal, né, ela é o espelho do fluxo do DI. Quando você vai se candidatar para uma vaga, por que você não levanta as necessidades? A gente não faz isso. Porque quando a gente quer se candidatar, quer trocar de uma empresa. Não, a gente simplesmente vai, se candidata. Só foca no problema atual, né? Tipo, eu tenho um problema aqui, eu preciso sair. E eu preciso sair. Não. Qual é a necessidade que você tem? Você acha mesmo que nesse lugar que você está indo você vai ter essa necessidade? É o mesmo movimento que a gente faz para curso. Você acha mesmo que você vai fazer esse curso, vai atender a necessidade daquele aluno, daquele estudante? Esse processo que a gente também tem que trazer para a nossa vida. O DI ainda tem não tem essa desculpa porque ele estuda isso. Né? Então, como analisar o público-alvo, como pensar num contexto formativo, ele precisa saber disso. Né? Análise de problema, né? A gente não faz isso da nossa vida. Né? Isso é muito curioso. E é uma dica que eu dou, assim. A empresa é uma empresa, né, que você está vendo que não está legal, não vai ter um futuro promissor. Se comprometa no projeto. Uma dica que eu dou, gente, tá ruim, mas não abandona o projeto no meio. Isso é a coisa mais feia que eu vejo no mundo de DI. Né? Eu sei que o projeto não é legal, eu sei que o projeto não é bacana, mas, sabe, não vale a pena. Só se for uma coisa extremamente tóxica, mas aí é outro caso. Mas assim, se é um projeto que, você tá um pouco satisfeita, mas tá indo, termina o projeto. Né? Põe no portfólio. Todo o esforço. Põe no portfólio. Olha o esforço que você dá para todo aquele projeto, para todo aquele trabalho, e você simplesmente joga tudo no lixo. Ah, não, cansei. Né? Então, isso é muito importante. Né? Vá cultivando, vá tentando obter informações, não diretamente, mas assim, com cuidado, né? Para não chegar, né, que nem um leão e querer abraçar tudo, porque as pessoas vão perceber e não vão gostar. E não se queimar depois, porque às vezes você vai trabalhar com uma empresa canadense, como eu estou fazendo, eles pedem. É assim, ó. Eles pedem recomendação até 3 empregadores anteriores. Uhum. O mundo de DI é assim. E então no bom Brasil não se queimar. É assim. Então é importante a gente ter um bom know-how, assim, para não pisar em ovos lá na frente. Exato. Júlia, como é que a gente está de tempo para eu priorizar minhas perguntas? Eu tenho tantas perguntas, mas eu quero seguir sua agenda também para não te atrapalhar aí. Então, acho que dá para a gente seguir mais uns 10 minutinhos bem tranquilo. Tá bom, beleza. Eu queria falar muito sobre professores que querem entrar na área e também sobre essa questão do perfil indispensável. Não existe perfil indispensável, mas em alguns momentos da carreira, eu acho que você está nesse momento da carreira, modestamente eu acho que eu também estou nessa fase da carreira, que é o quê? A gente meio que não fica muito encanado de perder emprego. Tem muita oferta, tem muita coisa rolando, tem mentoria, tem tudo mais. Então, como as pessoas podem fazer esse design de carreiras, escolher as oportunidades corretas? Você já mencionou que EdTech Startup é um salto, eu concordo. Né? O meu tempo de startup, de upswing, de EBAC e tudo mais, foram anos embutidos em alguns meses de trabalho. Né? Então, qual é a dica que você dá para as pessoas? Porque, assim, hoje a gente sabe que as pessoas estão engolindo sapo, literalmente, ou mantendo ali experiências tóxicas porque acham que não vão encontrar outro emprego ou dependem dessa renda, né? E realmente fica difícil de trocar de emprego rapidamente. Então, qual que é a sua dica de design de carreiras, né? Em 5 minutos, desafio, porque eu tenho outra pergunta final. Tá. Eu acho que, primeira coisa, se você está num emprego que você não está curtindo e não está virando para outras vagas, né? Apostar em freelancer. Eu acho que é um bom caminho para quem está começando, para ter um know-how de mercado, para ter segurança até, porque muitas vezes você é bom, só que você não tem segurança. Né? Você não tem credibilidade no seu próprio trabalho. Né? Então, ou procurar realmente, tem grupos no LinkedIn, tem sites que ofertam freelancers para a área de DI. Né? Então, de fato, procure essas oportunidades, porque você vai se estruturando. Né? E pensando em design de carreira, né?
você vai chegar numa oportunidade, num momento que você vai falar, vai ter duas empresas e falar assim, eu não quero ir para essa, eu quero ir para essa. Calma. Mas é o que a gente conversou no começo, né? O pessoal vai com muita sede ao pote, né? Então, quer que as coisas virem muito rápido. E não é assim que funciona. Né? Então, não tenha medo de fazer as coisas, né? Eu brinco que, como eu não tenho filho, eu ainda tô na época de meter o louco. Eu sempre brinco assim, meter o louco. Então, se eu quiser, sei lá, ir pro Canadá, eu vou meter o louco. Eu tô nessa também. Então, assim, eu tô metendo louco. Enquanto eu posso meter o louco, eu tô metendo louco. Então, se você pode meter o louco, se jogue de cabeça nas oportunidades que valem a pena. Né? Então, o design de carreira, ele é para DI, vai depender muito do que você quer para sua vida. Né? Então, se você quer ser um DI que trabalha exclusivamente com fazer as coisas, né, com mão na massa, bacana. Tem 50 mil oportunidades para você. E o caminho é promissor. Né? Agora, por mais que a gente tenha falado isso, que o Brasil não tem essa maturidade de entender o que é um DI, né? Mas busque essas oportunidades. Né? Se você quer ir para a área de liderança, né, como a gente comentou, né, vai ter que passar pela fase do mão na massa, porque eu acredito muito que na área de DI faz muita diferença, se você tem uma noção do processo. Né? Liderar pessoas de DI sem saber de DI é um pouco complicado. Né? Não sem saber da esteira da empresa, às vezes. Não tem como você trocar. Não tem como você trocar com as pessoas se você não souber. Né? Então, eu acho que isso é bem importante, né? Você ter essa visão, né? De vamos olhar o todo e vou ver o que eu quero fazer da minha vida, se eu quero ir para a área de mão na massa ou não. Né? Se especializar, então, não parar de estudar. Né? O mundo é tecnologia, é revolução, as coisas vão mudando toda hora. Então, não é porque você fez uma pós-graduação, terminou em janeiro, que em dezembro não vai ter coisa nova. Vai. Então, continue se especializando, porque a sua carreira, ela vai te pedir isso. Quanto mais bagagem você tiver, e aí não é bagagem só de projetos, bagagem também teórica para poder aplicar em projetos, vai te ajudar muito. Né? Busque informação, busque cursos, busque projetos, pequenas coisas, não precisa ser algo grandioso, assim, às vezes é uma tia sua que tem ela faz, sei lá, bolo, chutando aqui, né? Ela faz bolo, mas ela quer entrar no mundo digital. Uma ótima campo para você entrar, né? Então, veja isso, né? Olhe as situações com um olhar mais estratégico. Né? Voluntariado então, aqui é uma oportunidade, também, né? Não fica, às vezes as pessoas ficam, porque precisa ter uma empresa, porque a empresa tem que ter nome, né? Não, gente, às vezes é uma empresa desse tamanho e você cresce um monte. Exato. Né? Então, não fique escolhendo muito por nome, né? Tem gente que quer entrar, sei lá, vou falar de novo, né? A Ferolab, o EdTech e tal, mas às vezes a pessoa não tem bagagem e vai receber um não. Tudo bem. Eu já recebi não de empresas que eu queria muito estar. Eu já estive nesse lugar. Né? Então, meu Deus, eu quero entrar na X empresa. E não entrei. E hoje em dia, eu já não quero entrar. Então, entre nessa área nesse sentido. Vá atrás, né? Busque muito essa capacitação, busque networking. Falou um Isso negócio é importante, durante o nosso podcast, né? Já indicação, não sei o quê. Quem é visto não é lembrado. Né? Quem não é visto não é lembrado. Né? Então, a gente precisa se colocar. Né? Então, se coloca no LinkedIn, né? Nossa, essa é uma dica que eu dou sempre. Faz postagens. Mas eu fico insegura. Eu falo isso, mas às vezes até eu não faço. Mas enfim, eu sempre dou essa dica. Né? Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Se coloca à disposição, né? Se mostra, né? Mostra o que você está fazendo. Não precisa ser uma coisa, né? Nossa, senioridade 1000. Né? Às vezes é um projetinho que você, sei lá, fez um roteiro, né? Uma coisa minúscula, pequena, né? Diante do que você pode fazer. Divulga, né? Abre espaço em portfólio, divulga você, né? Entra ali em várias áreas, né? E grupos e comunidades, vai trocando com as pessoas, porque as pessoas vão te ver e falar, putz, aquela pessoa ela é muito boa para fazer uma proposta metodológica. Eu já indiquei pessoas por postagem de LinkedIn, tipo, eu vejo que, não sei, a Thalita tá sempre falando disso, tem alguém que entende de realidade aumentada. Tá aqui Sim. a pessoa, né? E é interessante, Júlia, como tudo se conecta, né? Você estava falando agora de meter o louco, de como a gente faz análise de necessidades no projeto, mas não faz na própria vida.
E até para meter o louco tem que ter uma preparação, né? Preparação financeira, você tem que... Tudo bem, o filho faz com que você gaste muito mais, mas você pode estar ganhando muito bem, se você está esbanjando, você não vai conseguir meter o louco. Talvez o cara que tem filho consiga, né? Então tem todo um conjunto de fatores ali, que aí você que está imerso ou imersa na sua própria realidade, talvez não consiga enxergar imediatamente, e é aí que vem o que a Júlia falou, networking. Trocar ideia, pedir feedback, pedir mentoria. Tem a ADP List, que é só mentoria de graça. Tem tem a Júlia. Você vai chamar a Júlia? Talvez não, porque agora ela tá mandando ver nos projetos dela. Mas mande mensagem, se chamar responde. Uma mensagem, um áudio que a Júlia te manda, já abre tua cabeça. Né? Quantos áudios eu não mando? Eu acordo de manhã, tem uma galera da pós, da Descomplica que eu gravei, da EBAC e tudo mais, a galera me pede uma coisinha, eu já mando um áudio, 3 portfólios, já resolve o problema. Então, assim, você está imerso na sua situação, talvez demore meses para você sintetizar o que está acontecendo, mas alguém de fora vem e fala, cara, é isso, plim, resolveu. Né? Sim, isso é muito importante, né? Você ter essa troca com as pessoas, né? Tem gente que vive muito fechadinho, né? Tem vergonha de expressar as limitações, né? Eu já tive, não vou negar, né? De falar assim, eu não sei fazer X coisa. Putz, a pessoa vai me achar um babaca. Tudo bem, né? Eu já, quando eu comecei mesmo na área, eu tinha poucas referências de DI, assim, de pessoas que eu conhecia. Então eu falei, vou chegar nessa pessoa, a pessoa vai falar assim, nossa, quem é essa doida? Nem responde, né? Nem responde. Né? Isso pode acontecer. Existe pessoas e pessoas no mundo, né? Então, tem pessoas que vão te falar assim, vem cá, dá um abraço, tem pessoas que não vão te ouvir. Mas assim, não deixe de tentar. A minha experiência tem sido positiva. No mínimo, manda o link e fala, cara, vê lá, qualquer coisa me chama. Então, nunca tive uma experiência que a pessoa simplesmente não respondeu, né? Pode acontecer, né? E Júlia, para encerrar, que eu sei que você tem agenda, dá um toque para os professores. Tem muito professor, assim como eu, assim como você falou no começo, quer fazer um impacto maior, né? Eu venho também da sala de aula, venho de escola pública, venho de família humilde, a educação mudou minha vida, e eu acreditei em algum momento que eu não dava mais para eu ficar dando aula por aula, porque o alcance estava menor do que eu queria, e eu entrei no design instrucional para exponencializar, se é que existe essa palavra, o alcance através da educação de professores e o design instrucional. Tem muito professor nessa posição e também tem muito professor que cansou da sala de aula e quer ganhar mais grana. Qual que é a dica que você dá? Já encerra, deixa o seu jabá, suas redes sociais e tudo mais, e aí a gente já fecha. Maravilha. Eu acho que para o professor a maior indicação é buscar conhecimento, assim como você vira um transmissor, né, um direcionador de jornada, você precisa buscar alguém que direcione essa nova jornada, né? É um campo muito vasto, né? E eu disse essa semana para o coordenador do curso da minha graduação que ele não conhecia a profissão. Ele falou, um beijo para o Luciano, né? Grande Luciano. Beijo. Que é um cara fenomenal e disse para mim assim, nossa, Júlia, eu não conhecia a profissão. E aí eu falei assim, olha que bacana, tá aí um momento para a gente falar sobre, né? É um campo muito vasto, então procure referências, né? Procure pessoas, mais uma vez, acho que todas as dicas que a gente deu para a pessoa que está começando servem para os professores. A gente acaba saindo um pouco mais na frente, porque a gente tem uma bagagem pedagógica um pouco maior, mais consolidada, né? Então acaba que a gente sai com uns pontinhos a mais aí, né? Mas começa a transformar essa experiência de aprendizagem que você tem dentro da sua sala de aula e leva isso para um outro contexto, né? Se você quer ter um alcance maior, bacana, legal, vá para essa área, vai ter um ganho gigante, até para suas aulas presenciais, assim, todos os contextos que você começa a estudar da área de DI fazem total sentido para a área, para sua sala de aula, né? Eu digo isso, gamificação, coisas que estão muito mais presentes, né? Para quem é DI, para quem trabalha com EAD, né? Nada impede de você fazer o mesmo, replicar com suas devidas adaptações para área presencial, né? Híbrida que seja, né? Então tem várias metodologias ativas que são de conhecimentos mútuos, né? Tanto do DI quanto do professor. Então aproveita esse engajamento, né, esse ponto de partida que você já teve na sua formação, se especializa e busca trazer um pouco dessa área de DI para a sua experiência. Então, como trazer uma experiência transformadora para o seu aluno, né? O DI vai te ajudar nisso, né? Então, busca isso, né? Usa o DI como virada de chave para suas aulas, para alcançar mais pessoas, né? Para criar o seu curso,
né? Então, tem várias pessoas que fazem isso, né? E aí tem vários exemplos também de pessoas que eram professores e viraram DIs. Eu sou um deles, você também. Então, Sim. acho que isso é um mercado muito promissor. Então, e uma coisa que eu digo, não faça só pelo dinheiro. Eu pego muito professor insatisfeito e falo, meu Deus, eu odeio sala de aula, ganho pouco, nananana. Não faça isso por dinheiro. Porque há também, assim como em qualquer profissão, empresas que não remuneram os DIs como deveriam. Boa, bem lembrado. Então, dinheiro, na verdade, não é o ponto de partida para a área de DI. Claro, você vai ter muito mais trabalhos freelancers do que como professor, obviamente. Você vai conseguir tirar uma grana extra. Mas, assim, não mude por conta da grana. Mude bem porque lembrado. você quer trazer uma experiência de aprendizagem diferente para o seu aluno, seja ele virtual ou presencial. Acho que essa é a maior dica que eu tenho. Vá, mas vá com consciência. Porque de gente que está na área, porque a área ganha dinheiro, tem de monte. Mas aí você precisa realmente ver se é isso que você quer ou se você quer trazer essa coisa transformadora para os seus alunos também. Show de bola, muito bem lembrado. Júlia, só tenho a agradecer. A participação incrível, vai agregar para muita gente. Como é que o pessoal te encontra? Quais serviços quais os serviços que você pode disponibilizar para o pessoal? Ou até um voluntariado ou o que for? Como é que o pessoal te acha? Conta mais aí das suas redes. Eu que agradeço pelo convite, fico muito honrada e espero que para o pessoal que está ouvindo, né, nosso podcast, o que eu tenha falado agregue em algum momento da sua carreira, né? Se não hoje, daqui 1 ano, 2, né? Espero realmente. Né, agradeço você pelo convite, por essa abertura, né? Acho o projeto incrível, eu já ouvia. Para você ter uma noção, o meu marido, que não é da área, ouvia, ele falou assim, eu não acredito que você foi convidada pro DI Talks, eu não acredito. Eu falei, pô... Como é que é o nome do maridão? Wesley. Um abraço, Wesley, do TI. Eu também sou do TI, cara. Vamos trocar uma ideia qualquer dia, falar da carreira de TI. Bora. E eu acho que para as pessoas me acharem no LinkedIn, Júlia Loreto, no Instagram, Gil Loreto, com 2 Is, né? E a gente pode conversar, pode trocar. Eu digo que isso foi muito importante para minha carreira, né? Ter pessoas para me ouvirem, né? Ouvirem as minhas loucuras. Então, tá em algum projeto, quer trocar uma ideia, né? Eu sou muito mais focada em projetos customizados, né? Mas também já trabalhei com projetos mais de prateleira, né? De ferramenta de autoria, enfim, né? Trabalhei muito menos, mas posso te ajudar a dar insights com a minha experiência. Então, me procure nas redes sociais, fique à vontade, né? Eu sou super aberta, né? Tanto no Instagram quanto no LinkedIn, né? Tá com alguma dificuldade, quer alguma mentoria, assim, quer alguma conversa? Vamos, a gente conversa, eu sou super aberta. Né? Eu digo que eu não sei tudo, mas eu posso te ajudar a buscar uma informação. Então, o que precisar de mim, conte comigo. Você mas também. Sabe bastante, viu? Vai ver o LinkedIn dela que vocês vão ficar assustados. Muito bom. Isso. Muito obrigada. Obrigado, então, Júlia. Até mais. Um abraço, gente. Até mais, gente. Tchau, tchau.